Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de julho de 2025. Ataque aéreo da Ucrânia contra a concentração de tropas da Rússia. Russos forçados a recuar em muitas frentes. E vamos falar também das perdas russas na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Somente a verdade, com certeza. Também quero pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado, eu conto com todos vocês. Muito obrigado. Um ataque aéreo, então, contra a concentração de tropas russas, né? A Ucrânia, através da Força Aérea, dos aviões de caça, ela não especificou quais aviões de caça estão fazendo essas operações, que eu vou relatar aqui, mas ela lançou uma operação de um ponto de concentração de tropas russas na província russa ocupada pela Ucrânia, aquela parte menor que está ocupada pela Ucrânia, mas não a parte ocupada pela Ucrânia. Ela lançou dentro dessa concentração onde estavam mais à retaguarda, se concentrando para tentar fazer um novo ataque contra as tropas ucranianas. A Força Aérea realizou esse ataque, então tinha uma casa e algumas outras edificações, casas em volta, onde ela estava sendo usada de uma maneira camuflada, essas casas, né? Na região de Tiotkino, isso aconteceu, e eles bombardearam, e os militares russos estavam lá alojados. A casa foi destruída, e as outras ao redor também, né? Com bombas Hammer, AASM-250, são bombas de origem francesa. E os soldados que estavam no local, né, estavam alojados no local, nessa concentração, foram todos eliminados. Além disso, as tropas russas também, que se reuniram em vários prédios parcialmente destruídos, agora lá no sul da Ucrânia, né, na região de Zaporizhia também, foram detectados, e ontem a Força Aérea Ucraniana também alvejou essas edificações, e com bombas de fabricação também francesa e inglesa, e destruíram e eliminaram os grupos de assalto que estavam ali alojados, preparando-se para receber ordens e atacar contra posições ucranianas. É importante nós destacarmos que os ataques aéreos ucranianos contra as posições militares russas em territórios ocupados, bem como nas regiões fronteiriças da Rússia, se identificaram, ou melhor, se intensificaram. É o que eu escrevi e li errado. Então, repetindo para não dar margem a mau entendimento, né? Os ucranianos estão atacando, então, posições militares em territórios ocupados. Mas nas regiões fronteiriças da Rússia, inclusive dentro da Rússia, ali no teatro de operações, nas linhas de frente, os ataques às concentrações de tropas da Ucrânia se intensificaram, trazendo prejuízo e enfraquecendo as futuras operações militares da Rússia contra as posições ucranianas. Normalmente eles estão usando essas bombas Hammer francesas e também bombas aéreas GBU, que daí são essas GBU, são de fabricação americana. Eles têm resultado na destruição de um número significativo de tropas, né? Na destruição dessas tropas, efetivamente, e também de equipamentos militares da Rússia. Enquanto isso, quero também destacar, praticamente na sequência, mas eu fiz com uma outra matéria, né? Os russos estão sendo forçados a recuar em muitas direções na linha de frente, né? Em muitas frentes nessa linha de frente, em todo o teatro de operações. Vocês vejam, não é um recuo uniforme, ou seja, a Ucrânia contra-ataca em algumas posições e eles recuam. Tem muitas baixas, muitas perdas, e a Ucrânia está assumindo as posições que os russos abandonaram, né? Eles estão sob fogo pesado, inclusive, na retirada deles. Fogo pesado de artilharia ucraniana e também de drones ucranianos. Apesar de que os russos divulgaram, né, essa ofensiva de verão, eu acho que ela ainda continua ativa, na minha avaliação, porque tem muitos ataques, por exemplo, lá em Pokrovsk, né, em Toretsk, e mesmo lá em Kursk, eles continuam tentando, embora que não com a mesma intensidade e não com a mesma força, né? Eles estão, acho que, exaustos de tantas tentativas durante tanto tempo e não conseguir nada. Então isso está forçando a Rússia, a mobilizar mais reservas, né?
E provavelmente ela está se preparando para usar soldados norte-coreanos e talvez mais, porque o ditador do norte da Coreia disse que o compromisso com a Rússia continua e vai ser cada vez mais forte nessa luta contra o Ocidente que está sendo feita na Ucrânia. Isso falou o Kim Jong-un, o ditador cruel e sanguinário da Coreia também, que amedronta e assusta o seu povo, né? E ele parece-me que estão prontos entre mais 20 a 30 mil soldados que estão sendo treinados ainda na própria Coreia para juntarem-se às tropas russas lá no teatro de operações. E isso significa o seguinte, que a Rússia está ruim, a Rússia está fraca, que tem que buscar lá na Coreia seus soldados. E a Rússia, para tentar ganhar a guerra da Ucrânia, que ela não está ganhando. E ela também está negociando com outros países, ela está negociando com outros países para que ela está tentando conseguir tropas de outros países aliados que ainda não tem uma definição clara de quais são, mas já existe essa informação da inteligência. O comandante do Regimento Separado de Sistemas Não Tripulados, Aquiles, né, da Ucrânia, número 429, Yuri Fedorenko, ele disse numa entrevista na televisão, que foi entrevistá-lo lá no Teatro de Operações, as forças russas estão conduzindo uma campanha ofensiva de verão ativa, ele diz, né, na linha de frente. Isso deve ser reconhecido. Ele fala, apesar, né, que a gente vê e eu mesmo tenho noticiado, dos recuos dos russos, e falei agora anteriormente também. Mas o que ele fala agora? Mas o mais importante é que o inimigo russo não consegue forças de ocupação russas para as suas unidades. Como resultado, eles estão reforçando seus grupos com efetivos adicionais que têm um nível de treinamento relativamente baixo. Mas isso não significa que se o inimigo russo for mal treinado, não haja ameaça por parte desses soldados no campo de batalha. Não, eles são ensinados a atirar e podem realizar missões de avanço sob a cobertura da sua artilharia e drones, explicou o comandante Fedorenko. De acordo com o comandante, para deter as tropas russas no campo de batalha, é necessário estimar quantos soldados o inimigo pode fornecer para a frente todos os meses para a guerra contra a Ucrânia. E esse coronel já disse, comandante dessa unidade, ele disse que são cerca de, hoje, a Rússia consegue repor, de observação deles na linha de frente e da inteligência ucraniana também, ela só está repondo de 20 a 25 mil soldados com treinamento muito precário na linha de frente. Então, na realidade, a Ucrânia está se preparando para ter pelo menos 25 mil, no minimamente 25 mil drones na linha de frente por mês também, os drones por pessoa, né, por soldado, aqueles drones FPV, né? E na realidade, o que ele espera, na realidade, é que se tenham 50 mil drones, só para destruir as tropas russas. Aí não há erro, né? E acho que isso é possível. Mas a Rússia está perdendo hoje 35 mil soldados por mês, e ela só está conseguindo repor entre 20 a 25 mil. Então a situação está muito crítica para o exército russo. Assim, eles conseguem, ainda assim, a Ucrânia, né, agora na minha análise, ela adiciona artilharia, ela adiciona logística, ataca a logística também, ataca também, além dela usar artilharia contra as tropas russas, ela ataca a artilharia russa também. Então, a linha de frente agora deve receber, segundo o coronel fez o comentário, 350 mil drones por mês para executar missões de combate com eficácia e deter os russos, né? Aí, na realidade, se a Ucrânia tiver armas e munições suficientes, além de drones, aí os resultados serão bem melhores, né? E normalmente, na minha opinião, quando eles têm feito esses avanços naquelas localidades onde os russos não conseguem avançar, são parados pela artilharia em primeira mão e também pelos drones, e aí eles conseguem, as forças ucranianas estão mais bem equipadas naquela região e mais bem treinadas também, e avançam sobre o exército russo, retomando as posições, e os russos, na realidade, são obrigados a fugir para posições mais seguras para salvarem as suas vidas. Agora também eles estão buscando o recurso que eu citei anteriormente, a Rússia, né, o ditador da Rússia, inclusive recentemente o ministro de Relações Exteriores esteve na Coreia, acho que há 2 semanas atrás,
falando com o ditador Kim Jong-un, justamente negociando a vinda de mais tropas norte-coreanas para se envolverem na guerra da Rússia, face à incapacidade da Rússia de avançar, dos seus soldados obterem os resultados táticos e estratégicos requeridos pelo ditador sanguinário e criminoso, bem como por causa que não estão conseguindo repor o número de baixas das suas táticas e estratégias mal sucedidas e incompetentes, em que só sabem fazer linhas de moedor de carne, mandando seus buchas de canhão para a morte. Então parece que os russos já perceberam também, e acho que inclusive tem gente falando que eles têm que mudar para a estratégia defensiva, porque a Ucrânia está avançando. Então, se a Ucrânia está avançando, eles têm que se defender, eles têm que cavar buraco e entrar. Mas, por enquanto, eles estão sendo capturados, todas as posições dos russos, quando a Ucrânia avança, né? Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.